Vamos falar um pouquinho desse movimento analógico, desse movimento de desaceleração. Tu consegue ficar parada hoje sem fazer nada? Uma necessidade dessa materialidade de uma vida offline. Sobre uma outra tendência também, que são social hobby apps. Você se conectar com outras pessoas que tenham gostos afins, né? Interesse em comum, né? Que eu acho que a gente vai acabar, com tanta ferramenta, se tornando mais humano. Então, essa uberização que você chamou, né? Da paquera. Da paquera. Né? Então, naturalmente você pensa isso. Sim. Olá, sou Karine Caran, da Marca Pesquisas. Eu sou o Thiago Fernandes, sócio da Skidum, e a gente está aqui para falar sobre um relatório muito legal que a gente está fazendo em parceria, que fala sobre o comportamento do consumo e as tendências para 2025. E também como as marcas podem aproveitar essas tendências para aplicar nas suas estratégias de marketing e branding. Nesse relatório, a gente vai falar sobre o cansaço digital e o que os consumidores estão fazendo para desacelerar. A gente vai falar dos apps de hobby e também sobre a mudança no marketing de influência. A gente espera de verdade que esse material traga muitos insights para aplicar no seu negócio. Para baixar o PDF com tudo que a gente vai falar aqui, é só visitar o link que está na nossa bio. Boa leitura. Primeiro, prazer estar contigo aqui novamente, né? A gente esteve junto lá no Skidum Talks e achei que foi uma sinergia bacana a gente conversando. Não cheguei a te falar isso, eu acho que eu te falei no dia isso, mas não hoje, não relembrar hoje, mas foi um dos painéis que mais fez sucesso. Que mais a galera falou, caraca, esse painel não esperava muita coisa pelo assunto e tal. Cara, rendeu pra caramba. A gente tirou insights valiosíssimos e tal, e de fato rendeu muito bem, assim, foi muito legal. A gente está transportando agora aquela sinergia para falar aqui um pouco sobre tendências, sobre comportamento do consumidor. É arriscado, desafiador falar um pouco sobre tendência, né? Porque as coisas mudam tão rápido hoje em dia, né? Inteligência artificial, DeepSeek derrubando não, mas ameaçando o negócio do ChatGPT, de repente já volta atrás, as coisas mudam muito rápido, né? Mas a gente faz um exercício de tentar imaginar. Sim. Bom, foi um prazer estar aqui com você naquele dia, foi muito legal. Também recebi muitos elogios do nosso papo, acho que realmente fluiu como se a gente se conhecesse há muitos anos. É verdade. E não por acaso estamos aqui de novo, né? Fazendo um novo projeto. Falar de tendência é difícil, mas existe metodologia para falar de tendência, né? A tendência ela não parte de um achismo. A tendência são micro ações que combinadas elas mostram um caminho para onde as coisas vão. Claro que muitas tendências elas podem desviar, né? Mudar de rota. Sim. Mas é importante a gente ver esse tracejar, né? Essa trajetória de para onde os comportamentos estão indo, porque isso ajuda nas estratégias de marketing. Provavelmente, se a gente está falando aí fortemente de 4, 5, 6 tendências, é bom que a empresa analise e veja se ela está preparada para surfar nessa onda, né? E tirar os melhores proveitos do que está acontecendo. Talvez até aquelas que estejam mais alinhadas com o negócio, que ela precisa priorizar mais, se aprofundar mais para saber, né? Tem tendência que não vai impactar em nada algum negócio, né? Mas alguma delas vai mudar no longo prazo o comportamento do seu produto com o seu consumidor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E quais são essas tendências que a gente pode falar aí? Como é que a gente pode começar a tatear um pouco essa visão para 2025? Vamos falar um pouquinho desse movimento analógico, desse movimento de desaceleração, né? Espera-se que a gente responda sempre em tempo real, de que a gente sempre esteja disponível, né? Eu até te falo sobre isso. Você falou dos jovens, né? A gente estava conversando um pouco antes sobre isso. Talvez isso seja mais crítico no caso deles. Porque a gente nasceu num momento que não tinha isso, né? Tô entregando a idade aqui um pouco, mas a gente viveu um mundo analógico. Esse movimento que está acontecendo é voltar para um lugar que a gente já viveu. Talvez a gente sofra menos com isso do que os jovens, que já nasceram no digital. Eu acho que a gente sofre igual, mas os danos são diferentes, porque a gente já tem o cérebro formado, né? Os jovens estão se formando, então todos os efeitos de uma hiperexposição, de você ter sido nascido e criado numa rede social, num mundo de videogame, né? As questões de atenção, de desenvolvimento cerebral, elas são Mas pelo menos a gente tem a lembrança de como essa é analógica, a gente pode ser nostálgico e falar que saudade de quando não existia tal coisa. Ou pelo menos a gente se der uma maluquice na nossa cabeça, e acho que acontece com muita gente isso, cara, vou desligar o telefone e vou viver a minha vida analógica. A gente sabe fazer isso. Talvez eles não tenham nem esperança, porque eles não sabem como viver. Mas virou tendência porque justamente a gente já percebe alguns movimentos, do tipo uma semana sem Instagram, né? 15 dias sem videogame. Eu te fiz uma pergunta fora do ar, vou fazer de novo. Tu consegue ficar parada hoje sem fazer nada? Vou tirar um tempo pra não fazer nada. Eu consigo.
Eu adoro ficar sem fazer nada. Sem fazer nada, né? Eu adoro. E, inclusive o Rony, que era da reserva, né? Agora saiu da operação. Ele lançou o Doing Nothing Club. Ele tem até um bonezinho que ele lançou. Deve estar tirando um ano sabático, não sei. Talvez esteja com um pouco de dinheiro. E aí, nesses estudos dele, ele lançou o Doing Nothing Club. Cara, não vou fazer nada. Vou fazer nada. Vou fazer o que eu quero só, a hora que eu quero e tal. Eu adoro. Eu consigo um pouco também. Minha filha vai fazer 10 anos, não consegue. Você tem uma filha também... Tem, de 12. Não consegue também, imagina. Não consegue. Difícil. Embora a gente estimule isso. É mais difícil pra eles, né? Sim, eu acho que difícil. É bem mais difícil. Porque eles já são dessa geração que o tédio é ruim, né? A gente não. A gente vem de uma geração do cansaço, onde o tédio, às vezes, é uma válvula de escape, né? Um momento de recarregar. Eu acho que eles não viveram isso, né? E acho que se tem alguém que pode ajudar a gente nesse processo todo, é justamente quem já viveu essa era analógica, né? Mas a gente percebe os jovens querendo desconectar do Instagram, do videogame, ter hora pra desligar o celular a partir de 7 da noite. Tem uma galera que não posta mais em feed, né? Tem uma galera, galera jovem, assim, que é sem feed, é só story ali de alguma coisa que já está fazendo. Em mensagens instantâneas, aquela que vai e você visualiza visualização rápida, né? Sem deixar histórico, sem deixar rastro, o que me preocupa enormemente, né? Tem conexão com outras coisas que a gente vai falar, né? Sim. Sobre esse lance da fugalidade ou frugalidade? Frugalidade. Frugalidade? Das coisas, de tudo, né? Sim. A gente já falou, por exemplo, sobre... não vou antecipar o assunto que a gente vai falar, não, mas tem muito a ver com o que a gente tá falando. E eu acho que esse momento de desacelerar vai trazer uma nova relação, até digital e física, para as marcas, né? Acho que as marcas precisam repensar suas experiências físicas, presenciais. Porque no momento em que tá todo mundo desacelerando e eu tô contando exclusivamente com o mundo digital, talvez eu me afaste de um grupo de consumidores ou de momentos importantes da vida do consumidor, né? Eu tenho até uma provocação uma reflexão que eu faço, na verdade, considerando esse contexto de inteligência artificial hoje em dia, né? Muita gente, e acho que com razão, entende que vários postos de trabalho vão ser substituídos, né? Já tem empresas substituindo, sei lá, uma equipe inteira de 100 pessoas pela IA, que, não cansa, não tem hora extra. Eu tava vendo até o exemplo de uma empresa de telemarketing, e aí, na discussão que eu tava assistindo, os debatedores estavam falando que a IA, de certa forma, pode até ser melhor, porque a pessoa, em algum momento, ela vai cansar, ela pode ter menos paciência, menos repertório, seguir um script. A IA, ela tem repertório infinito, desde que você a alimente, né? Mas, por outro lado, dada essa parte negativa que existem outras também, por outro lado, eu tendo a achar que ela vai nos tornar mais humanos em certo nível, por ocupar um nível de tarefa operacional que talvez a gente não precise se preocupar num futuro próximo, bem próximo. Sim. E aí a gente se concentre mais nas habilidades humanas, que o que nos diferencia dos robôs. Eu concordo totalmente. Quando a industrialização dos produtos surgiu, né, a gente começou a valorizar mais o artesanal, né? O feito à mão, o dedicado um a um, o customizado, o personalizado. O ser humano é muito complexo, né, cara? A gente é muito complexo, né? É muito complexo. Então eu acho que vai se voltar, assim, para esse componente humano da emoção. Porque se tem alguma coisa que nos diferencia da inteligência artificial é a capacidade de nos emocionar. Cara, né? porque tu pensa assim, a gente era feliz a beça nos anos 80, 90. Provavelmente, se a gente voltasse lá e perguntasse pra nós mesmos, cara, olha só que legal, que eu agora consigo conversar com o meu telefone, como se fosse uma pessoa, e ele me responder, me dar ideias. Tu gostaria? Sim, gostaria, ia ser muito legal e tal. Tanto é que a gente ficava fazendo projeções pro futuro direto. Eu assisti esses dias De Volta pro Futuro com a minha filha. E é muito doido, porque De Volta pro Futuro, o primeiro ano que eles vão pro futuro é 2015, que é o ano que ela nasceu. Ah, que legal. E aí, o exercício deles imaginarem como é que é 2015 é muito louco, né? Porque carro voador, skate voador, etc. Algumas coisas eles acertaram, outras coisas eles erraram completamente. A gente, quando talvez não tivesse isso, imaginava que isso ia ser uma ferramenta mega importante, de fato foi para revolucionar muitas coisas, mas agora sente falta desse descanso. De voltar a isso. Então... É porque a gente quer momentos de maior presença, né? Eu acho que a gente tá se relacionando com muita gente, mas se aprofundando um pouco, né? E a gente tá muito desconectado sempre. A gente tá aqui, mas tá olhando multitelas. E eu acho que o que a gente requer é presença. Gente, não tem nada melhor do que você tá num jantar e tá todo mundo se olhando, né? Você vai jantar com a sua esposa, vou jantar com meu marido. Pega o celular, você tá no meio do papo...
parece que você não é importante, né? Sim. O tempo todo a gente se acha desimportante para várias pessoas, né? Porque o tempo todo o celular está sendo priorizado. Sim. E a gente tem essa consciência e mesmo assim a gente se pega sugado por isso, né? Eu lembro que eu tenho a sensação, às vezes, quando eu tô muito tempo trabalhando, eu vou fazer uma viagem, assim, coisa com a minha família pra um lugar diferente. Tu tem aquela sensação de, cara, eu tinha esquecido como é que isso aqui é bom, como isso é bom. Sim. Ir pra um lugar que não tem sinal, por exemplo. Mesmo que não seja intencional. Sim. Mas, cara, não tem sinal, tu é obrigado a conviver com as pessoas, a interagir, a aproveitar, a olhar ao redor. O autor do livro Geração Ansiosa, ele fala que ele começou esse estudo porque ele fez uma viagem linda com os filhos. E a filha de 12 anos virou pra ele e falou assim, pai, tira o tablet de mim. E ele falou, por quê? Porque ele fica roubando a minha atenção. Eu quero olhar para as coisas, mas eu não consigo. Que sensacional. Porque ele fica me puxando. E é o tempo todo isso, né? O tempo todo. Não sei quem comentou, não sei quem curtiu. Ele é criado, o Dilema das Redes fala muito disso também, Sim, o objetivo né? é te manter preso ali te o manter máximo preso, né? A economia da atenção, né? Exatamente. E aí eu fico pensando, se a gente, que é adulto, formado, feliz, bem-sucedido, realizamos nossos sonhos. Consciente do problema. Alguns não, né? Alguns sonhos a gente realizou, outros não. Mas, enfim, somos adultos. Imagina o que isso não pode fazer na cabeça de um jovem. Não, a gente ainda é consciente do problema e mesmo assim a gente muitas vezes não consegue se desvencilhar. E a proibição do celular nas escolas, eu acho que fez com que os pais acendessem um alarme. Eu tive que assinar um documento ciente disso, embora minha filha nem tenha celular. Sim. Mas por conta disso. Não pode usar celular, nem no recreio pode usar e tal. Só se tiver alguma necessidade especial e tem que explicar. Como a gente fazia, né? Ô tia, liga aí pra minha mãe que eu preciso falar com ela que eu não trouxe o remédio. Não, eu digo, eles podem levar celular se tiverem alguma necessidade específica pra isso e tal. Beleza, e aí a gente tá falando então sobre essa tendência analógica, né? De voltar a prestar atenção mais no que acontece. Sair um pouco da tela, no final das contas é isso. E isso nos leva a falar sobre uma outra tendência também, que são social hobby apps. Falei certo? Exatamente, É isso? certinho. Exatamente, que são as plataformas para você se conectar com outras pessoas que tenham gostos afins, né? Interesse em comum, né? A gente tem um exemplo que eu gosto muito, que é o da Nike, né? Que reuniu, né, em volta do aplicativo um grupo de corredores amadores, né? E esse grupo se tornou real à medida em que a Nike descobriu que poderia promover treinos, fazer encontros presenciais, né? E se aproveitou de um desejo latente das pessoas de estarem fisicamente conectadas. Liderou uma comunidade e fez com que elas se concentrassem todas no mesmo lugar. Exato. E que o aplicativo fosse uma ferramenta para elas se conectarem mais e não necessariamente um lugar para elas ficarem presas lá, como é o caso da Eu acho que é um excelente exemplo de uma marca que conseguiu vir do digital para o físico de uma maneira brilhante, inteligentíssima, né? Inteligentíssima, reunindo pessoas com interesses em comum, afinidades, gerando conexões verdadeiras, né? Sim. Eu vou correr com você porque você tem o mesmo ritmo que eu, ou eu vou correr com você porque você vai me puxar o meu ritmo. E no final das contas, isso traz valor para a marca também por duas razões, né? Ela traz incentivo ao uso do produto, porque se você está incentivando as pessoas a correrem, a praticarem esporte, automaticamente ela se coloca como uma opção de produto imediata ali para aquele esporte, né? É quase que... eu falo muito sobre marketing de utilidade. Eu gosto desse assunto, já até palestrei sobre esse tema, e a origem do marketing de utilidade é o Guia Michelin, por exemplo, que nada mais é do que incentivar as pessoas a andarem mais, gastarem mais pneu para visitarem os restaurantes que ela mapeou ali com estrela Michelin, que é usado até hoje, né? Óbvio, hoje em dia tem outra conotação, mas o objetivo era esse. E o legal é esse, você traz utilidade para a vida das pessoas e ao mesmo tempo você traz valor para a marca com incentivo à venda direta ou com coleta de dados, cocriação com quem importa, que é o público final, etc. Então traz valor para as duas pontas. E melhor, no mundo físico, no né? mundo físico. Trazendo a gente para essa realidade que a gente está querendo viver. E talvez, como você mesmo disse, a gente não saiba como viver. A marca pode ser uma promotora desses encontros presenciais que a gente tanto quer ter e não sabe como fazer. Né? Às vezes conectar pessoas que tenham o mesmo hábito, mas, por exemplo, você ser fã de futebol no Rio de Janeiro, cara, você sai pra ir no jogo, na esquina você encontra alguém do teu time e você vai embora. Sei lá, às vezes um fã de automobilismo, por exemplo. Outro dia eu tava conversando sobre isso com o Rafa. Às vezes o cara não tem um vizinho que é fã de Fórmula 1 também, como talvez na nossa época tivesse mais, por causa do Senna, né? Você assistiu? Eu assisti. Muito legal, né? Muito boa. Muito legal. Muito boa. Série, né?
Foi bem nostálgica também, né? Leva a gente pra uma época que, cara, eu lembro dá uma do saudade. dia que ele morreu também, assim, tão marcante. Eu lembro do trecho do Galvão falando, Senna bateu forte. Isso pra mim, assim, é muito forte até hoje. Tanto que quando ele fala na série lá, dá até um arrepio. Talvez teu vizinho não seja fã de Fórmula 1 e aí você fica pouco... vou assistir ao Grande Prêmio lá em Interlagos, mas pô, talvez eu não conheça ninguém. E aí... essas plataformas podem ajudar as pessoas a se encontrarem em torno de um tema de forma mais... Elas servem como, de fato, uma ferramenta para as pessoas se conectarem mais com as suas paixões, para, enfim, se exercitarem mais, terem uma vida melhor, para trazer valor, de fato, para a vida da pessoa. Perfeito. Né? Entendo dessa forma, assim. E esse crescimento, né, da corrida de rua, né, é estudado por alguns especialistas como uma necessidade dessa materialidade de uma vida offline. Né? Tá todo mundo impressionado, né? Qualquer corrida, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, qualquer corrida que a gente vá tem no mínimo 3 mil pessoas. Sim, é muito doido. Né? Eu fui fazer, eu corro também, né? Fui fazer uma corrida no Veracruz, no dia 31, né? Que é uma tentativa de São Silvestre aqui no Rio. E eu cheguei assim, falei, quem vai fazer essa corrida dia 31, dia 31 né? Pô, já tô bebendo desde dia 24, vou lá, vamos ver se eu consigo correr os 15. É impressionante a quantidade de gente, assim, muita gente. Então, isso realmente... E o Rio é um cenário que favorece, né? Uma paisagem linda. Então, impressionante a quantidade de pessoas buscando experiências fora do digital. Então, as marcas que estão pensando só no digital Tem 2 outras oportunidades de bola quicando para as marcas aí. Tinha essa bola quicando dos corredores, que começou a bombar, já não é de hoje, né? Eu também cheguei a ter um período que eu corria também. Aí eu parei depois. Especialmente na pandemia ali. Na pandemia eu exercitava muito isso de correr. Então a Nike acabou se apropriando... não se apropriando, mas liderando um movimento e criando uma ferramenta para as pessoas se encontrarem, como a gente falou. E tem outras 2 bolas quicando que eu não sei se existe aplicativo para isso, por exemplo. Que é beach tennis, que virou uma febre também. Sim. E a outra é CrossFit, que também é... A galera é uma tribo, meu irmão, Sim. que é aquele lance de pagar mensalidade para ir correr na rua. Né? Mas tá rindo? Tu fala isso, o pessoal do CrossFit fica puto. Mas, cara, os caras também são 2 tribos ali muito... Aqui no Rio tá muito forte beach tennis, isso, por exemplo. Sim, né? Já joguei também. Já jogou também? Então, outras 2 tribos aí que estão muito fortes. A oportunidade aí é para criar plataforma para isso, reunir essa galera, etc. Gerar negócio, gerar valor para poder gerar negócio, né? Perfeito. É isso. Podemos puxar uma outra tendência? Qual é a próxima tendência? Queria falar da tendência de declínio dos aplicativos. Isso é bom e tem a ver com o que a gente tá falando sobre... Sim, de relacionamento. De relacionamento. Fala um pouco, aí eu vou fazer uma conexão com o social hobby apps que a gente tava falando. Que eu acho que tem conexão. Interessante que uma pesquisa mostrou que 9 entre cada 10 jovens da geração Z tiveram uma coisa chamada burnout da paquera. Que doideira. Muito doido. Porque estão fugindo dos apps, porque estão buscando relações mais verdadeiras. Burnout da paquera digital. Digital. Ah, tá. Digital. Ligado E tem uma geração que não sabe paquerar. Eu não quero mais paquerar, não. Porque não, mas não sabe paquerar tanto, entendeu? presencialmente. Tu sabe que eu vi uma parada de que os jovens estão transando menos? Isso é fato. São dados. Tu deve saber disso, né? São dados. dados. São dados. Porque a gente até brincava, né? Minha avó teve 10 filhos, também não tinha televisão em casa. E é verdade esse negócio, né? Ela não tinha distração. Não, minha avó não tinha, não. Eu tô dizendo... Não, mas é verdade. Minha avó não teve 10 filhos, não. Porque a gente falava... A minha teve. A gente falava... É mesmo? A minha teve. Porque a gente falava isso também, teve 10 filhos, também não tinha televisão em casa, ou seja, não tinha distração. Exato. E hoje é isso, a gente tem muita distração. E talvez, aí eu vou puxar pelo que você vai falar agora, talvez seja tão fácil ter um relacionamento amoroso, inclusive, que... eu faço a hora que eu quiser, então não tenho preocupação com isso. Faz sentido isso que eu tô... Total. E no livro que eu acabei de citar, que é A Geração Ansiosa, ele fala, inclusive, que o excesso de pornografia digital também adia as relações físicas. Porque você pode ter prazer da mesma forma. Da mesma forma, né? E não dá tanto trabalho, né? Né? Acessível ali é um link. Acessível. Então, de fato, é uma geração... comparada às gerações anteriores, que transa menos, né? E agora cansados dos aplicativos, porque viveram uma geração onde os encontros se davam no digital, vão ter que reaprender... Agora então vão transar menos ainda, porque esses caras... se eles transavam pouco, se encontrando no Tinder, imagina agora tiver que trocar ideia pessoal com alguém. Cara, sim, vão ter que reaprender. Esse gráfico vai baixar mais ainda.
Mas esses aplicativos, por quê, né? Olha que interessante. Um movimento, né, que alguns especialistas chamam esse cansaço emocional de uberização, né? É como se você usasse o Tinder e chegasse ali um carro, você pede o iFood e chega a comida, e você pede uma pessoa e chega a pessoa. Então, relações muito fugazes, muito... Eu tô imaginando aqui vários trocadilhos com o iFood e com isso que você falou. Jura? Então me fala um, pelo amor de Deus, que eu não pensei em nenhum. Rafa, fala ou não fala? O iFood, né? Naturalmente você pensa isso. Sim, sim. Então essa uberização que você chamou, né? Sim, da paquera. Da paquera. Né? Então Com eu relações... peço ali e... mas aí amanhã eu tô pedindo outro, depois tô pedindo outro. Sempre em busca do melhor hambúrguer sem e da melhor pessoa, mas sem profundidade. E aí, por que eu falei que ia fazer uma conexão com Social Hobby Apps? Porque nessas plataformas, primeiro que acho que talvez você vá falar sobre isso, tem mais propriedade para falar, a aparência ela servia como o start de tudo. Perfeito. Né? Que é vou ou não vou, vou ou não vou. E era pelo que eu tava olhando na foto ali. Sim. Que quase sempre não reflete a realidade. Né? Então, zero profundidade, não sei qual... Aí depois você ia pro passo posterior. Onde mora, qual a idade que tem, o que essa pessoa gosta. E esse movimento dos aplicativos dos hobbies, né? Ou seja, você criar plataformas para organizar as pessoas em torno de um assunto que elas gostem, elas talvez sejam a nova porta de relacionamento, porque você parte de uma identificação que você tem com aquela pessoa para depois ter um interesse, talvez, físico, etc. E não por acaso, corredores de meia azul sinalizam que estão solteiros. É um movimento mundial. Tem essa também. Que usam meia azul estão disponíveis para paquera. Então você que tá correndo não tá sabendo disso, gosta de correr de meia azul só se for solteiro. Ou no supermercado colocar o abacaxi, como na Espanha, de invertido. Baixo. Mas no carrinho? Você bota... Pra sinalizar de que então você tá interessado em conhecer a pessoa. Tô aqui querendo alguma coisa. Vou no mercado, às vezes não tô nem querendo fazer uma compra de mês. Mas vou no mercado, boto o abacaxi de cabeça pra baixo. Começa a passear, bota uma coisa ou outra aqui pra disfarçar no carrinho. Mas você sabe Passei por alguém com abacaxi de cabeça pra baixo. E se a pessoa botou o abacaxi de cabeça pra baixo sem querer? Tá nem sabendo disso, foi botar no carrinho. Vai ser azarada. Não sei nem se ainda é usada. Rafa faria isso. Então, imagina, o cara vai chegar em você e fala, não, o que houve? Não, abacaxi, mas que abacaxi? Mas você sabe... Mas você sabe que eu fiz... já vou fatiado. Leva fatiado. Mas você sabe que eu fiz uma pesquisa há anos atrás, eu afirmo que tem mais de 15 anos, e tinha um movimento de supermercados 24 horas, e foi observado um movimento de paquera na madrugada. As pessoas iam pro supermercado naquela hora. Iam de madrugada, naquela hora, para o supermercado, porque era um lugar onde você encontrava gente solteira, disponível. É um horário que o solteiro vai fazer compra. Exatamente. O Alan que fala isso, o Alan é nosso sócio lá no projeto, irmão do André, meu sócio na Skidoo. Ele fala que a moda é cíclica, né? Eu acho que eu falei isso lá no Skidoo Talk. Se eu uso calça justa, meu filho vai usar calça boca de sino, que é pra não se parecer comigo. E eu tô usando a justa pra não se parecer com meus pais. E aí o pêndulo continua, né? Bate lá e volta, bate lá. O pessoal tá usando pochete hoje, pô. Não consigo entender isso. Você entende isso? Não, porque a gente é da geração disso era cafonérrimo, né? Lá em 1980 já foi em algum momento. E agora voltou. Com força total. Total. O carnaval, então, só tem pochete. Só tem isso, é pochete, meio arrastão. Exato. A galera usa muito. Então, a gente falou sobre a uberização dos relacionamentos, que é essa queda dos aplicativos de relacionamento. O Tinder reportou uma queda no número de usuários, né? Me parece que, entre aspas, só 10 milhões de usuários, mas para plataformas de rede social e de relacionamento, é de fato uma queda e está projetando uma queda ainda maior. Sim. Talvez por esse movimento. Talvez por esse movimento, uma tendência. Exatamente. E aí, quais são as outras coisas que a gente pode ter em mente para 2025? Eu acho que a gente podia falar das comunidades, né? De marca? Sim. A gente falou um pouco, né? Mas das brand fandoms, das comunidades. O Nike Run Club não deixa de ser uma brand fandom, que é ali uma... Fandom, para quem não tá familiarizado com o termo, é você juntar a palavra fã, né? Fan com Kindle, né? Então, é o reino do fã. Eu tô até lendo um livro agora sobre isso, que é Fanocracy, o nome. Que é exatamente sobre isso. É o poder das comunidades na construção de marcas. É um pouco na linha do tema lá do Skidoo Talks, né? Sim. Que era
o poder das comunidades na construção de marcas e negócios. É mais ou menos nessa linha. Eu não lembro agora qual é o título do livro, mas é isso. É Fanocracy, e aí ele fala sobre os aspectos de construção de comunidade e como a importância das marcas estarem atentas a isso, liderarem movimentos, tudo isso que a gente está falando aqui. Excelente, porque tem um dado que diz que 85% das pessoas entre 14 e 44 anos são fãs de alguma coisa. De alguma coisa, né? Então... É um significado diferente disso, né? Sim. Um exemplo que a gente gosta de falar são os fãs das Herezes, né? O quanto isso, Sim. na rede social, já virou um diálogo comum de se falar, né? Em torno dessa marca, há uma percepção de que as pessoas são mais do que clientes, né? Mais do que consumidores. Eles, de fato, admiram os aspectos daquela marca. Sim, eu até tá vendo o CEO falando, né, sobre que eles querem transformar o óculos muito mais do que algo funcional, o óculos de grau, que eu digo, né? Algo funcional e mais algo que vai compor o seu visual. Acho que já é assim um tempo, né? Sim. E eles estão meio que liderando, buscando liderar esse movimento. Essa narrativa, né? Perfeito, essa narrativa de que o óculos, ele tá para o teu visual como um tênis estaria, por exemplo, compõe o seu visual. Isso ajuda, de certa forma, também a vender mais modelos, para combinar com mais looks também. Claro, né? Aumenta o consumo. E os Herezes teve uma pegada meio assim... Eu uso um óculos Herezes, porque óculos de grau, você até tem armação de marca, pouco importa a lente, né, que você usa, você vai escolher ali a melhor dentro do seu dinheiro que você tenha. Mas Herezes virou um símbolo de ser descolado. Pertencimento, talvez. Total, né? Por isso essas comunidades em torno da marca. De ser descolado, de ser preocupado. Essa marca surgiu na PUC, né? Do Rio de Janeiro, né? Com o resto do laboratório, né? Que sobrava de material, madeira e tal. Então, tem uma trajetória legal dessa marca que as pessoas se identificam, né? E outros exemplos que você consegue imaginar, porque a gente recentemente falou muito sobre isso, e também quando a gente estava construindo o conteúdo do Skidoo Talks, a gente falou muito sobre isso, sobre marcas que conseguem fazer isso muito bem. Eu consigo lembrar, por exemplo, da Harley Davidson, faz isso muito bem. Tem lá o Harley Davidson, eu não lembro agora o nome da plataforma, é HOG, alguém lembra? Harley Davidson, alguma coisa Group, não lembro agora. E, cara, a plataforma deles de comunidade é muito legal. É muito legal. E realmente o cara que pertence a esse fandom, ele é um cara que usa os símbolos de fato. É um cara bem... É quase uma religião você ter uma Harley Davidson, né? Bem engajado. A minha dúvida é se essa marca continua rejuvenescida. Tem isso, tem esse ponto. Porque eu tenho dúvida se essa marca fala com uma juventude que é mais leve do que Harley. Sim, né? sim. É uma marca mais... Pro cara mais durão, assim, digamos, né? Em termos de personificação. Que eu acho que talvez hoje isso não gere identificação no jovem, né? Eu nem tô discutindo aqui a perpetuidade dessa marca. Eu tô dizendo que ela... Que tem fãs também. Não, que ela tem uma liderança de comunidade e ela faz isso muito bem. Através da plataforma dela, dessa HOG, eu não lembro agora o que significa. Assim como a Lego faz também. Sim. A Lego faz isso muito bem também. Com cocriação junto com a comunidade. Você percebe que assim, marcas que se destacam, de certa forma, elas têm... Ou elas conseguem... Ou as pessoas naturalmente já se organizam em comunidade em torno daquela marca por admirarem muito por alguma razão. A Apple, por exemplo. A Apple nem precisa fazer uma comunidade de nada. Não. As pessoas se reúnem em torno do tema porque ela conseguiu construir através de muito esforço de marketing ao longo do tempo, publicidade, etc. Agora, outras marcas também se destacam. Então, a Nike com essas iniciativas, a Adidas também tem iniciativas, a Adidas Run Club também. Eles tinham lá como é que é, gente? Me fugiu o nome. Mas eles tinham um ponto lá na Lagoa, por exemplo, que as pessoas podiam alugar tênis para poder correr. Então, essas marcas também têm iniciativas. Então, eu lembro de Nike, lembro de Adidas, lembro da própria Harley Davidson, Lego. Muitas marcas que tem... A própria L'Oréal também tem algumas coisas muito legais de comunidade. Sim. Né? Então, tem esses exemplos aí de marcas com comunidade muito forte, né? Eu gosto muito desse tema. E é algo até que eu estou estudando com um pouco mais de profundidade, porque eu entendo que é uma coisa que a Skidoo, ela acabou, não com esse nome, agora a gente está dando uma outra label, mas ela acabou se tornando muito especialista ao longo dos anos. A gente faz isso para NBA, a gente faz isso para Sport TV, para UFC e várias outras marcas que a gente
que a gente trabalha, claro, não é só o nosso trabalho, né? Mas a gente está ajudando ali a construção, o engajamento de comunidade, não só nas redes sociais, como também em plataformas proprietárias para que as pessoas consigam, assim como você falou, ativar e ter mais contato com a sua paixão ali de forma mais aprofundada. Perfeito. Mas as Herezes é um bom exemplo de marca mesmo. Eles conseguiram, de fato, criar sair da bolha do tipo, eu sou uma marca de óculos, eu sou uma marca funcional de óculos, né? E criar ali esse senso de pertencimento, essa comunidade em torno de... E fazem bem uma outra tendência que a gente vai falar, que é a geração de conteúdo de pessoas comuns, né? UGC. Exatamente, porque a gente está num momento de autenticidade, né? Então, há uma mudança no poder de fala desses grandes influenciadores. Os dados são assustadores, né? Vocês acham que esses grandes influenciadores estão... A credibilidade deles está em xeque, por exemplo? Sim, existem dados de pessoas que já não seguem mais grandes influenciadores, porque acham de alguma maneira essa relação tóxica para elas. E os 40% que seguem o influenciador, né? Apenas 40% seguem, 27% acreditam no que eles falam, o que significa que o resto não acredita. Então, há, sem dúvida, uma crise de credibilidade em relação a grandes influenciadores. E aí, por isso, talvez, vamos puxar lá atrás, né? A gente não tinha internet. Então, o que a gente como a gente era influenciado através de publicidade, direta na TV, né? Intervalos comerciais. Exato. E você falou muito bem já sobre isso, a nossa própria identificação com o personagem da novela, que usava tal coisa, usava o esmalte X, a roupa Y e tal. Então, a gente, quando a internet e as redes sociais, principalmente, começaram a entrar na nossa rotina, a gente passou a ter uma identificação imediata com aquela pessoa que falava, fazia um story ali da vida dela. Isso criava muita identificação, cara, porque era uma pessoa real ali falando da vida dela. E aí a gente passou isso, obviamente, os grandes influenciadores hoje, eles já foram pequenos um dia. E aí agora eles talvez sejam o novo comercial de margarina, porque eles ficaram tão grandes que passaram a ter talvez compromissos com uma marca, talvez não sei, depois você pode falar mais detalhes sobre isso, o porquê que eles começaram a ser colocados em xeque. E aí existiu um movimento de trabalhar micro-influenciadores pela autenticidade, enfim, proximidade, pela proximidade, né? Por saber que aquele cara ali talvez não tenha um compromisso, esse cara não tá vendido ainda. Sim. Esse cara não tem um compromisso, ele é um influenciador de bairro, ou então ele é pequeno ainda, então ele tá falando aquilo ali que vem na cabeça dele mesmo, aquilo ali é mais genuíno. E aí já existe esse outro movimento que aí é mais um nível abaixo, que são as pessoas comuns. Eu e você, abordados por uma marca que a gente talvez use para poder testar um produto, falar a nossa opinião sobre aquele produto, etc. É um pouco isso, né? É uma busca por mais autenticidade, né? Por narrativas mais verdadeiras. Eu brinco que os influenciadores, eles se tornaram tão míticos, né? Tão distantes de uma vida que a gente pode ter. Tem isso também. Que eles se tornaram uma obra de ficção, como nas novelas. Tem isso, perfeito. Não só o fato deles serem grandes na mídia, como eles ficaram ricos. Aí eles se distanciaram. Então, um exemplo, uma maquiadora que antes improvisava no quarto dela, e aí ela foi fazendo conteúdo, ganhando mídia, ganhando dinheiro com as marcas, e hoje em dia ela se desconectou um pouco com aquilo ali. E a gente não acredita naquilo que está vendo, né? A gente sempre acha que tem um interesse comercial por trás daquilo que está sendo falado. E com isso, os micro-influenciadores passaram a ser relevantes. E as marcas, por exemplo, os Herezes usa o conteúdo gerado pelo usuário para se promover, né? Que é mais autêntico ainda. Né? Eu tenho curiosidade de saber, depois eu vou me aprofundar sobre isso, de como é que eles gerenciam isso, porque quando você fala com um macro-influenciador, um cara que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, ele tem um alcance grande, continua tendo, embora talvez tenha uma profundidade menor. Sim. Como a TV tem um alcance grande, mas você às vezes você não tem tanto direcionamento para um público específico que você quer alcançar. São estratégias diferentes, né? A gente na Skidoo, a gente já usou os dois. Eu já usei campanha com macro-influenciadores, que era, cara, awareness puro, eu tinha que atingir o máximo de pessoas possíveis num nicho que era mais amplo. E eu tinha nichos que eram menores, estratégias de campanhas específicas para um público específico, e a gente usava
micro-influenciadores. E estratégia que eu usei os dois. Usei um para alcançar e o outro para engajar e atrair mais as pessoas. Faria isso tudo por alguma razão que eu não lembro agora. Como é que eles gerenciam isso? Exatamente. Então, uma coisa é você pegar um macro-influenciador e, cara, contratei 2 aqui, vou gerenciar a entrega desse cara. O micro-influenciador já fica um pouco mais difícil. Hoje em dia tem até plataformas para isso, né? Brand Lovers faz isso. Aí, quando você vai para o UGC, é mais difícil ainda, porque para você ter tração, vou chamar assim, Sim. no marketing, precisa ter ainda mais gente falando, porque ok que eu tenho uma pessoa com 2.000 seguidores que tem uma influência positiva e forte no sentido de que, cara, aquela pessoa ali eu conheço, é meu vizinho. Se ele tá falando aquilo ali, de fato eu conheço, ele tá falando isso. Mas, cara, uma pessoa falando pros vizinhos aí, você tem pouca escala. Aí você vai ter que falar com muita gente. É só uma coisa que tá passando na minha cabeça. Uma ótima pergunta, né? Como é que gerencia? Num cenário onde a gente também se preocupa muito com os resultados, quer medir tudo, como é que a gente vai mensurar? Vou ter que trabalhar com 100 caras desses. 100 caras desses para atingir a mesma audiência do outro. Eu acho que a Brand Lovers vai acabar, essa plataforma... Adotando isso. Vai acabar fazendo isso. Porque se eles têm uma forma de gerenciar micro-influenciadores justamente por essa dor que existe de... Cara, como é que eu vou brifar tanta gente ao mesmo tempo, controlar resultado, entrega, etc, etc? Vai acabar também fazendo isso para UGC. E essa busca das marcas de conteúdos gerados pelos próprios usuários, elas talvez também tenham relação... Talvez não, elas têm relação com a autenticidade e elas têm relação com esse movimento de também os criadores, por sua vez, quererem também apostar numa linha de conteúdo menos produzida em muitos casos. É um movimento que eu tenho visto no TikTok, que tem vindo para o Instagram, que é o conteúdo lo-fi. Com menos produção, menos maquiagem também, é um ponto importante da gente falar. Mais cara limpa, mais pessoa real ali falando. Eu gravei um vídeo semana passada sobre a historização do TikTok, a galera fazendo conteúdo como se fosse stories, só que pro feed do TikTok, aí uma tendência que acaba vindo pro Instagram também, né? E esses vídeos mais imersivos, mais dinâmicos até, a gente pode dizer, tem um engajamento maior, né? Esses com uma estética mais natural, mais real. O que a gente não pode pensar é assim, então a marca vai... simular. Eu acho que nesse universo da autenticidade, se você tem alguma coisa importante para falar, cara, pouco importa se você tá com o cabelo não escovado, se você tá sem maquiagem, se você tá no supermercado, fale, né? Porque esse conteúdo vai ser bem-vindo. Esse mundo da autenticidade e de uma estética mais natural aproxima o consumidor, né? Então, talvez seja uma era onde é mais importante o que está sendo falado do que como está sendo falado. Sim. Essa busca por conexões mais verdadeiras, autenticidade. Isso vai depender também da estratégia da marca, né? Se eu sou uma Louis Vuitton, por exemplo, da vida, eu talvez tenha que cuidar um pouco mais, porque são símbolos que conversam com quem eu quero atingir. Então, falamos por último sobre conteúdo lo-fi, né? Que é aquele conteúdo... Eu conhecia música lo-fi, conteúdo lo-fi eu não conhecia, não. Vem de low fidelity, né? E aí é aquele conteúdo com resolução mais baixa, seria esse sentido, mas nesse caso com menos filtro, menos produção, etc. E aí existe também uma tendência que são duas combinadas, eu lembro que a gente conversou sobre isso, que eu queria que você falasse um pouco mais, que é o Wiser Wallet, né? Que é o uso mais inteligente do dinheiro, talvez. E por que isso está acontecendo na tua visão. E também o Project Pen, que tem a ver com o consumo de produto. Queria que você explicasse um pouco mais essas duas coisas, que na minha visão elas têm uma conexão grande. Bom, eu acho que primeiro, assim, falar desse consumo mais sábio, a gente precisa voltar um pouquinho lá na pandemia, né? Porque a pandemia, eu já tenho olhado isso e muita gente fala assim, não, a pandemia não mudou nada no comportamento do consumidor. O consumidor continua exatamente a mesma coisa, não aprendeu nada. O que a gente percebe? Que pós-pandemia a gente teve um efeito que os pesquisadores chamaram de efeito champanhe, né? Que é um efeito explosão. Cara, eu quero viver intensamente, eu vou comprar. Não sei dia a dia de manhã. O cartão das pessoas na pandemia foi lá no chão, né? Ninguém tinha onde comprar, onde sair, o que fazer. E depois, esse efeito champanhe de eu vou viver, eu vou aproveitar e tal. E essa rolha ia cair em algum momento, né? E acho que tá caindo agora,
né? Depois desse efeito champanhe, vem um momento de mais olhar para dentro, assim, será que eu preciso de tudo isso que eu compro? Será que eu preciso gastar tanto, né? 72% dos consumidores estão preocupados com o aumento do custo de vida, né? 18% dos consumidores não fizeram compra de impulso frequente em 2024. 18% dos consumidores fizeram compras por impulso, o que significa dizer que 82% não fez compra por impulso. Né? Ou seja, as compras estão mais racionais, está sendo mais pensado. Aí, em paralelo, olhando as micro tendências, né? A gente vê o Project Pan, que você acabou de falar, que é uma tendência do TikTok, de influenciar as pessoas a consumir o produto até o fim. Corte o fim, esprema. Cara, o que é muito louco, né? Porque eu lembro de... Cara, te cortei bonito agora, mas eu lembro que o Jô Soares falava isso. Ele falava, cara, você pode ser o rico que for, que você vai espremer o tubo da parte de dente até o final. Ele falava assim, eu posso ter qualquer dinheiro do mundo, mas que eu vou continuar espremendo. Então, isso, na verdade, as pessoas estão agora falando sobre isso, expondo na... porque quando a rede social, ela vira... Tudo vira mídia, né? A gente tá num mundo extremamente midiático. Isso vira até uma bandeira de... Cara, só compra outro quando acabar. Sim. Sabe? E aí, obviamente, como todo mundo quer chamar atenção, as narrativas... uma hashtag... Uma nova narrativa para isso, né? E essa narrativa é use o produto até o fim. Que tem a ver com essa nossa tendência... que eu acho que pós-pandemia, né, eu acho que a gente passou a olhar um pouco mais para dentro, né? Você vê que todas as tendências que a gente conversou aqui tem uma questão da autenticidade, das relações profundas, sim, da desconexão. Eu acho que a gente se digitalizou demais e a gente ficou muito focado na aparência. E sabe, concordo contigo, te cortei de novo. Desculpa por isso. Nada. Mas é que me lembrou uma coisa, que o Project Pan é uma oportunidade, assim como tem outras diversas, mas é uma oportunidade para as marcas que defendem, que estão preocupadas com o bem-estar da pessoa, etc., para se apropriarem disso de forma verdadeira. Imagina que do caralho que seria se uma marca de cosmético que tem como propósito, por exemplo, eu me preocupo com o bem-estar 360 daquela pessoa, porque a pele é uma das formas, etc, etc. Eu imagino que um discurso padrão de uma empresa de cosmético, que ela incentivasse as pessoas a fazer isso. Perfeito. Assim como eu vi, por exemplo, uma campanha da Patagônia falando, não compre essa jaqueta, que falava justamente sobre o consumo consciente, etc. É claro que no fim das contas eles estavam fazendo marketing, claro, que o objetivo da empresa mas chama atenção, né? Chama atenção e, de fato, o fundador tem uma relação muito forte e verdadeira com essa causa. Mas que do caralho seria para essas marcas, que o propósito não é algo escrito no papel, que você vai treinar o seu time para gravar aquilo ali. É algo que é vivo e é praticado no dia a dia. Então é uma oportunidade para as marcas falarem, cara, eu me preocupo realmente e eu quero que você compre menos de mim. Aliás, eu quero que você compre muito de mim, mas eu quero que você compre a partir do momento que você terminou de usar o que você tem aí. Sim. Né? Excelente. Eu vejo como uma oportunidade. É um dilema, mas a narrativa é boa. É um dilema, mas que no fim das contas eu entendo até que ao fazer isso, a marca ela se conecta mais com as pessoas, ela pode até ter uma queda de vendas no curto prazo, mas ela vai se conectar melhor ao longo prazo, ela vai acabar sendo uma marca mais adorada, com uma conexão maior, etc, etc. Se ela não quer fazer isso por propósito, que ela faça por inteligência de mercado, de marketing. Sim, a gente não está falando aqui de desestimular consumo, né? A gente só está falando que ao entender que os processos estão mais racionais, você vê que uma tendência que se falava muito ano passado é todos os good things de saúde mental, né? Todo mundo preocupado com saúde mental, todo mundo preocupado em bem-estar, wellness, nunca se falou tanto nisso no passado, né? Isso já se concretizou, é fato. Juntando isso, que já aconteceu com essas tendências de se olhar um pouco mais para dentro, de olhar para relações mais verdadeiras, para discursos mais verdadeiros, a gente percebe que há uma busca aí, sem dúvida, de autenticidade, realidade. Não dá mais para parecer algo, a gente tem que ser algo de verdade. Isso vai aproximar o consumidor e vai gerar identificação. E você acha que agora, caminhando para nossa conclusão, você acha que esse é o fio condutor de tudo que a gente falou aqui? Eu acho. Eu acho que o fio condutor é realmente ter discursos autênticos, né? Porque as pessoas estão mais lúcidas, digamos assim, mais conscientes, buscando, de fato, conexões mais reais. Eu acho que essa hiperdigitalização, né, essa explosão da gente no mundo, no universo paralelo, nos fez refletir sobre aquilo que realmente a gente precisa.
das relações que a gente realmente quer. Vamos retomar, então, tudo que a gente falou aqui pra gente fazer um apanhadão rápido sobre tudo. Talvez não na ordem que a gente tenha falado, mas a gente falou sobre o movimento de voltar pro analógico. Isso. Que é essa... Muita gente está de saco cheio da tela, a verdade é essa. Ou então isso está deixando a gente tão antissocial que a gente está querendo voltar um pouco a ser mais social. Perfeito. A gente falou sobre os social hobby apps, que são as plataformas que conectam as pessoas com as suas paixões. Perfeito. E a gente falou também sobre o declínio dos aplicativos de relacionamento que tem uma conexão com isso. Então, se hoje ou até ontem os aplicativos eles eram baseados em aparência somente, isso acabou, em algum momento as pessoas começaram a ver que os relacionamentos não iam para frente, não tinham profundidade. E os social hobby apps, que são essas plataformas, acabam sendo uma porta de entrada para eu criar uma sinergia com alguém e aí iniciar um relacionamento mais profundo. Perfeito. Talvez. A gente falou sobre o marketing de influência também, né? A era dos macro-influenciadores, dos micro-influenciadores, e como é que isso está mudando do ponto de vista de marketing, até de confiança do seguidor, do consumidor com a influência que essas pessoas têm na vida delas. O que nos levou a falar sobre conteúdo gerado por usuário, né? Que é macro-influenciadores, depois micro-influenciadores, depois conteúdo gerado por usuário comum, que não são, às vezes, nem criam conteúdo para viver disso. Falamos sobre brand fandoms, que são as comunidades das marcas. Falamos sobre conteúdo lo-fi. E tudo isso passa por autenticidade, passa por uma busca maior por verdade, por se conectar verdadeiramente com as pessoas, de fato, né? Uma reflexão rápida aqui. Será que aqueles games mais imersivos e o próprio... Como é que era o nome daquele ambiente mais 3D que a galera criava? Metaverso não foi pra frente por causa disso? Porque quando você tentava replicar a vida, mas não era, né? Eu acho que aqueles... opinião total, zero estudos, apenas como uma pesquisadora, né? Eu acho que todas essas tentativas de se criar Second Life era uma crença de que a gente teria uma vida digital cada vez mais e uma digital. vida presencial. Eu acho que a gente não é ou, a gente é e, né? Eu tô aqui, tô conversando com você, mas tô online pegando minhas colinhas aqui. E eu acho, né, que essas plataformas, elas tinham uma premissa de que a gente ou ia estar online ou a gente ia estar físico. E a gente é digital, né? A gente tá nos dois. Mas, por exemplo, o Apple Vision Pro, ele aposta nessa nova teoria. Nessa nova linha, de que, Sim. cara, enquanto eu tô fazendo as coisas que é muito louco você andar na rua com um óculos gigante. Sim. Hoje é muito louco, né? Pode ser que não seja mais daqui a um tempo. Mas enquanto eu tô fazendo as minhas coisas, ela é uma ferramenta pra me ajudar a, me localizar melhor, enfim, interagir com outras pessoas, ser mais inteligente do ponto de vista de, enfim, não preciso sacar o celular, já tá tudo ali, etc, etc. Torço pra que isso não aconteça. Eu também, cara, que é muito doido. Só falta isso, a gente perder a troca de olhar. Pois é. Então a gente falou sobre vários pontos aqui que, obviamente, não são extensivos, né? Existem outras tendências. A gente falou aqui de coisas que saltam aos olhos e que, como você falou muito bem, tem estudo sobre isso e tem vários indícios de que estão acontecendo. Muitas coisas dessas podem não vir a se tornar uma realidade de fato. Sim. Algumas já são. Exato. Talvez se fortaleçam ou se enfraqueçam, mas algumas já são. E que o fio condutor disso é, de fato, aquilo que eu falei lá no início sobre inteligência artificial, que eu acho que a gente vai acabar, com tanta ferramenta, se tornando mais humano. Perfeito. Você acha isso também? Sim, Concorda acho. nisso? Adorei conversar com você. Foi muito legal, né? Essa troca. E espero que, de fato, as empresas percebam. Essa é a nossa leitura sobre as tendências, né? Sim, Importante a gente dizer isso. É muito autoral esse estudo que a gente fez junto. Então, essa é a nossa leitura sobre as tendências para ajudar as empresas a olharem mais para o consumidor. Vou puxar a sardinha para minha brasa, façam pesquisa, né? Sim. A gente está num mundo onde a gente não quer mais ouvir o consumidor, a gente acha que sabe de tudo. E é tão importante ouvir o consumidor, porque ele sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que está incomodando, o que cabe na jornada dele, para que as marcas, de fato, gerem identificação com essas pessoas. Exato. E pode ter alguém de alguma marca que assista isso e veja, cara, minha marca já faz isso há muito tempo. E, de fato, a comunidade, algumas que eu comentei aqui, uma das tendências é essa, né? Já existe há muito tempo.
Mas a gente está falando de coisas que estão se fortalecendo e tudo tem uma linha central e por isso a gente toca no assunto de comunidade, por exemplo, que tem a ver com essa busca tem a ver com o declínio do app de relacionamento, por exemplo. Tem a ver com a busca do conteúdo lo-fi. Então, por exemplo, você fala sobre a importância de estar próximo das pessoas e de ouvir o consumidor, de fazer pesquisa. A construção da comunidade, ela é um pouco isso. Total. Você não está ali só para dar a ferramenta e as pessoas que se virem. Sim, a comunidade ela vai sobreviver por si só, mas você também está ali para tentar entender esse comportamento e esses símbolos e co-criar. Acho que esse é um ponto muito importante de comunidade, dar ferramentas para as pessoas poderem co-criar. Lego faz muito bem isso. Sim. Então, acho que pode ser que algumas estratégias dessas não sejam tão inéditas, né, tão inovadoras, mas a gente está falando de coisas que estão se fortalecendo para 2025. E acho que mais importante do que cada tendência é olhar esse fio condutor, né? Exato. O que está direcionando as pessoas, né? Para onde elas estão indo. Isso pode gerar novas tendências. Exato. No futuro, né? Ou até guiar decisões estratégicas de marketing, de negócio, considerando esse contexto macro e não só uma tendência específica. Perfeito. Legal, é isso. Obrigado, então, mais uma vez. O papo foi muito bom ótimo. mesmo. Obrigada, Thiago. Espero que a gente possa fazer mais ouvindo outras pessoas, galera que está na linha de frente de marcas que estão aplicando isso na prática para a gente entender como é que elas estão fazendo isso. E é isso. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. É isso.